Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais um encontro remoto de contabilidade básica. Já estamos chegando na reta final, na verdade. Contando com essa aula, nós temos apenas mais uma, apenas a semana que vem, antes do nosso estudo de caso, antes da nossa atividade avaliativa. E com isso a gente consegue finalmente encerrar o semestre e graças a Deus a gente vai conseguir cumprir com todo o conteúdo do plano de ensino. Então, tudo aquilo que foi proposto no plano de ensino, nós vamos conseguir cumprir. Então, hoje nós finalizamos operações com mercadorias e na semana que vem a gente vai falar com operações de duplicatas, tá certo? Adiantamento de duplicatas. Semana que vem a gente encerra de forma definitiva o nosso semestre, tá certo? É uma grande vantagem, né, que nós, contabilidade básica, na nossa disciplina, é que nós conseguimos trabalhar de forma bem parecida com a sala de aula física. Então, a gente não se conheceu antes, né? Eu e vocês, de Contábeis 2, mas eu ministro contabilidade básica da mesma forma que a gente está ministrando nas aulas remotas. Então, a aula, geralmente, a primeira parte da aula corresponde ao conteúdo mesmo, né? Uma aula mais expositiva e com a participação de vocês. E na segunda parte da aula, geralmente, tem a lista de exercício. Uma das grandes vantagens, né, da gente ter essa proximidade maior em sala de aula, na sala de aula física, é que eu estou à disposição de vocês durante toda a aula. Então, querendo ou não, vocês demandam mais de mim na sala de aula física. Mas ainda assim, eu disponibilizei para vocês todos os meus contatos. Então, isso fez com que grande parte de vocês entrassem em contato comigo no decorrer da semana para tirar dúvidas. E isso a gente não tem nas aulas físicas, né? Então, essa é uma vantagem da aula presencial. E todas as aulas estão indo para o YouTube. Então, sempre que você quiser rever um conceito, ainda pode utilizar numa velocidade um pouco mais rápida, né, para você assistir novamente os nossos conteúdos semanais, tá bom? Então, toda semana eu tento postar o mais rápido que eu consigo, gente, mas a carga de trabalho sobre mim está bem complicada. Então, eu estou conseguindo, às vezes, na quinta, às vezes na sexta, às vezes sábado eu estou postando as aulas de vocês no YouTube. Mas a gente está em dia. Todas as aulas estão no YouTube. A de hoje eu vou conseguir postar na quinta-feira, já que quinta e sexta eu também não vou trabalhar na ILS, então facilita um pouco minha vida. Aí eu consigo postar a aula de vocês no YouTube. Tá certo? Mas vamos lá, vamos começar. Vamos rever alguns conceitos rapidamente. Primeira coisa, operações com mercadoria é uma das disciplinas, um conteúdo mais importantes de contabilidade. Da contabilidade básica, do nosso plano de ensino, sem a menor sombra de dúvidas, é o mais importante. E de toda a contabilidade, operações com mercadoria envolve nos assuntos mais complexos, que a gente começa a falar sobre um pouquinho de tributação, que vocês vão ver mais na frente. Então, aqui, vocês já vão ter pelo menos um aspecto introdutório, principalmente no que diz respeito aos créditos tributários. Nós trabalhamos isso em sala de aula, né? Então, operações com mercadorias a gente consegue enxergar da compra, no momento que você gera os créditos tributários, passando pela gestão do seu estoque e, em seguida, a venda e, consequentemente, a demonstração dos resultados do exercício, que a gente vai montar a DRE. Então, operações com mercadorias engloba grande parte do conteúdo contábil, né, que vocês vão ver durante o semestre, durante todo o curso de vocês. Então, de forma a gente rever alguns conceitos, a primeira coisa que é de operações com mercadorias, né, que é você transformar compra bruta em compra líquida. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente identifica o valor das compras. Então, identifiquei o valor das compras. O que eu faço? Caso a mercadoria tenha IPI, eu vou adicionar o valor do IPI. Por que eu faço isso mesmo, gente? Porque IPI é um tributo por fora. Significa dizer que dentro do valor da mercadoria, dentro do valor das compras, o IPI ele não corresponde a esse valor, porque ele é um tributo cobrado por fora. Então, ainda depois do valor da mercadoria, do valor das suas compras, você tem que adicionar o valor do IPI, tá certo? Então, adicionei o valor do IPI. Terceiro passo, tiro o valor referente ao ICMS. Tiro o valor referente ao ICMS.
Lembrando que o ICMS incide apenas sobre o valor das compras, incide apenas sobre isso aqui, né? Eu não vou aplicar o valor do ICMS com o valor das compras mais o valor do IPI, porque senão eu vou estar cobrando o ICMS em cima do IPI também, isso é um equívoco. Então, eu vou tirar o valor do ICMS, né? O ICMS incide apenas sobre o valor da mercadoria, tá certo? E esse valor a gente tem que tirar da mercadoria. Por que a gente tira da mercadoria? Porque ele vai entrar como crédito tributário. Empresas que conseguem fazer com que o ICMS entre como crédito tributário devem tirar do custo da mercadoria o valor de ICMS, tá certo? Então, todas as vezes que a gente compra, determinado valor vai para o estoque de mercadorias e o restante desse valor vai entrar numa conta de ICMS a recuperar. Eu estou adquirindo um crédito tributário, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, terceira etapa, tiro o valor do ICMS. Quarta etapa, tiro o valor do PIS e da COFINS, porque PIS e COFINS também são tributos recuperáveis. Então, se eles são tributos recuperáveis, no momento em que eu compro a mercadoria, eu estou comprando essa mercadoria, eu estou gerando crédito tributário. Então, eu gero crédito tributário do ICMS, gero crédito tributário do PIS e da COFINS. Eu tenho 3 créditos tributários. Só fazendo uma grande observação, o objetivo do nosso conteúdo não é abordar isso, mas é só a título de curiosidade. Eu até conversei com vocês isso umas aulas atrás, falando que empresas optantes do Simples Nacional não têm crédito tributário nenhum, tá certo? Empresas optantes, aquele regime facilitador, né, de microempresas de pequeno porte, não possuem créditos tributários. Então, todas as vezes que uma empresa optante pelo Simples Nacional compra mercadorias, ela não vai tirar o valor do ICMS, não vai tirar o valor do PIS. Isso que a gente está fazendo agora, tá certo? Então, o que eu quero que fixe na cabeça de vocês? Em que momento eu tiro esses tributos? Em que momento esses tributos entram como crédito tributário? Quando esses tributos forem recuperáveis, tá certo? Então, eu só tenho direito de crédito tributário quando o tributo for recuperável. É por isso que o IPI ele não gera crédito tributário, porque o IPI não é recuperável, porque uma empresa comercial ela não faz o recolhimento do IPI. Quando eu vou lá nas lojas americanas, compro essa caneta, essa transação não gera IPI, não gerou IPI. Mas no momento em que as lojas americanas comprou essa caneta da indústria, essa transação gerou IPI, porque o IPI é um produto, é um imposto, um tributo sobre a industrialização de mercadorias. A operação Americanas vende para o Igor consumidor é uma operação mercantil, comercial, não existe industrialização, tá certo? Então, voltando aqui, eu tiro ICMS e tiro PIS e COFINS das minhas compras brutas, por quê? Porque são tributos recuperáveis, tá certo? Então, vamos lá, vamos recapitular. Do valor das compras, eu adiciono o IPI, tiro o ICMS e tiro o PIS e COFINS. Agora chegou o momento em que eu devo adicionar alguns valores. E quais valores são esses? Todos os gastos que eu tive para fazer com que o produto chegue até a minha empresa. Então, todos os valores que eu gastei para fazer com que o meu produto chegue da empresa que eu comprei, do meu fornecedor, até a porta da minha empresa, eu vou adicionar ao custo do produto. Então, gastos com frete, com seguro, com armazenagem, dentre outros, eles vão entrar dentro do custo do produto. Então, eu devo somá-los. Então, se eu falar assim para vocês, pessoal, paguei R$10 nessa caneta e paguei R$1 de frete, o custo dessa caneta para mim não foi R$10. Foi R$10 mais o valor de frete que eu paguei. Então, o custo dessa caneta, R$11. Qual vai ser o valor que eu vou jogar para o meu estoque de mercadorias? R$11. Vendi essa caneta, CPV, R$11. Custo da mercadoria que foi vendida. Tá certo? Então, depois disso, adiciono o IPI, tiro o ICMS, tiro o PIS e COFINS, adiciono todos esses gastos, eu vou ter compras líquidas. Agora é o momento em que eu vou pegar esse valor e fazer a gestão do meu estoque.
Então, tudo isso aqui é o que precede PEPs e média ponderada, tá certo? O inventário permanente ou inventário periódico, ele vem depois daqui. Que o inventário permanente e o inventário periódico, eles trabalham com o produto dentro da empresa. Tudo isso aqui é para fazer com que o produto chegue até a sua empresa. Tá certo? Então pede para a mamãe, filha. Bom, minha filha veio pedir um panja. Panja é um pijama. Aí ela veio aqui para eu pegar. Mas vamos lá, vamos concluir, vamos prosseguir, gente. Então, eu faço essa operação, compras brutas e compras líquidas, para depois fazer a gestão do meu estoque. Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, tá bom? Participem, abram o microfone de vocês, façam perguntas na hora para facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto importantíssimo sobre operações com mercadorias é a compensação tributária. A gente viu que quando eu compro mercadorias, né, na ação de comprar mercadorias para revenda, o ICMS, PIS e COFINS, todos os valores gastos com esses três tributos entram como crédito tributário. Então vamos lá, suponhamos, paguei R$10 essa caneta. Essa caneta custou R$10. Suponhamos que R$1 é de ICMS e R$1 de PIS e COFINS, tá certo? Suponhamos que R$1 de ICMS e R$1 de PIS e COFINS. Esses valores vão entrar como crédito tributário, tá certo? Em que momento que eu vou usufruir, em que momento que eu vou gozar desses créditos tributários? No momento em que eu for recolher esses tributos. Então, beleza, eu peguei essa caneta eu paguei R$10. Qual vai ser o valor que eu vou lançar no meu estoque de mercadorias? R$8. Por quê? Porque R$2 entraram como créditos tributários. Paguei R$10, R$10 saíram do meu caixa, R$8 foi para o fornecedor e R$2 foi para o governo. Por isso que eu tenho um crédito tributário de R$2. Beleza? Pego essa caneta e faço a venda por R$20. Vendi essa caneta por R$20. Então, nesse momento, nessa transação, eu também tenho ICMS, PIS e COFINS. Então, só que agora, quem está pagando esses tributos? O consumidor, quem está comprando essa caneta. Então, como PIS e COFINS é uma alíquota em porcentagem, quanto maior o valor, né, a base de cálculo, maior vai ser o tributo. Então, suponhamos que eu tenha R$2 de ICMS e R$2 de PIS e COFINS. Beleza. Mês seguinte, quando eu fizer a guia de recolhimento dos meus tributos, eu vou pensar da seguinte forma: chegou o momento de eu fazer o acerto de contas com o governo. Eu tenho que pagar R$2 de ICMS e tenho que pagar R$2 de PIS e COFINS. Vou lá, entro no sistema e vou emitir a guia de pagamento, a guia de recolhimento. Só que nesse momento, eu lembro, eu não preciso emitir uma guia de R$2. Por que eu não preciso emitir uma guia de R$2? Porque lá atrás eu já paguei R$1. Eu já antecipei o valor desse pagamento em R$1. Então agora eu só preciso pagar o que resta. Então eu vou fazer a compensação entre créditos tributários, entre os tributos que eu tenho a recuperar e os tributos que eu tenho a recolher. Tá certo? Então nesse momento eu faço a compensação. Enquanto que vai ser a minha guia, a guia de ICMS vai ser R$1. E a guia de PIS e COFINS também vai ser R$1. Tudo bem, pessoal? Sem dúvidas quanto a isso? Tá bom. Pode falar, Tainara. Não, eu ia responder que não. Tá, obrigado. Para não deixar falando sozinho, né? Obrigado. Só tem um detalhe, pessoal. Quando eu perguntar para vocês assim, gente, qual foi o valor de ICMS pago nessa transação? Eu, empresa, vendendo para o consumidor final. O ICMS pago foi de R$2. A diferença é que eu parcelei o pagamento do ICMS. Eu paguei R$1 lá atrás e eu estou pagando R$1 agora, tá bom? Mas o valor do ICMS ele vai ser R$2. R$2 e não R$1.
Então, valor do ICMS, R$ 2. Como que sucedeu o pagamento? Como que foi o pagamento? R$ 1 lá atrás, no momento em que a minha empresa comprou do fornecedor, e o restante do valor eu estou fazendo o pagamento agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá quando vocês forem montar a DRE, vocês vão colocar lá nas deduções o valor integral do imposto. Vocês não podem jogar o valor deduzido já, né? Impostos a recuperar menos impostos a recolher. Vocês não vão poder fazer isso. Vocês vão lançar o valor integral dos impostos. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender essa parte? Sim. Então vamos lá. Qualquer dúvida, por favor, pessoal, vamos interagir. E por fim, eu tenho a operações com mercadorias. Eu tenho a minha DRE. Que é quando eu vou encontrar se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Então, como que a gente faz uma DRE? Confronto entre receitas menos despesas. Só que de forma estruturada, a despesa ela foi dividida em 2 fatores, custo e despesas. Então, aqui eu tenho o CPV ou o CMV, que eu vou destinar apenas para os custos, e aqui embaixo eu tenho as minhas despesas. Então, basicamente, semestre que vem vocês vão se aprofundar nisso. Diferença entre custo e despesa. Lá na frente, na contabilidade de custo, vocês vão lembrar do Igor falando. Diferença de custo e despesa. Atividade fim e atividade meio. Tá certo? Tudo que for referente à atividade fim vai ser lançado a título de custo. Tudo que for atividade meio vai ser lançado a título de despesa. Tá bom? E o que é o custo de uma empresa comercial, pessoal? É apenas o valor do produto. O CPV, o CMV, corresponde apenas ao custo que eu paguei pela essa mercadoria que eu estou vendendo. Apenas isso. Salários, energia elétrica, gastos com estoque, todos os outros gastos saem do meu bolso, mas eu vou lançá-los onde? Na minha despesa, tá certo? Então, tudo o que eu utilizo para minha empresa vai ser lançado na despesa. No CPV, nesse primeiro momento, o que eu vou lançar? Apenas o gasto que eu tive para comprar a mercadoria que eu estou vendendo, tá bom? Então, essa é a diferença. Mas, no final das contas, DRE é um grande relatório de confronto entre receitas e despesas, tá bom? A gente vai trabalhar o passo a passo da DRE daqui a pouco, que eu vou corrigir a lista de exercícios número 3 com vocês, tá bom? Peraí, gente, que eu acho que eu me perdi aqui. Deixa eu só ver se eu acho um negócio aqui. Eu acho que eu tirei um slide que eu não deveria ter tirado. Tá, não tem problema não. Eu acho que eu tirei um slide que eu não deveria ter tirado. Nós trabalhamos esse conceito, se eu não me engano, na terceira aula, se eu não me engano, que o slide que eu tirei falava sobre o inventário periódico e o inventário permanente. No inventário periódico é aquele em que eu faço o inventário, eu faço a contagem, né, a contabilização dos itens apenas em momentos. Enquanto que o inventário permanente é aquele em que eu vou corrigindo e vou sabendo automaticamente. Entrou um produto, eu lanço. Saiu um produto, lanço de novo. Entrou mais um, lanço. Saiu, lanço. Eu vou conhecendo o meu estoque a todo momento, a toda movimentação. Atualizou algum número, eu tenho conhecimento. Enquanto que o inventário periódico, isso não acontece. E com isso, eu tenho uma fórmula específica para trabalhar o CMV disso aqui, tá certo? Mas a gente fala sobre isso no final da aula, que eu esqueci, eu tirei esse slide sem querer. Mas vamos lá, vem comigo para a gente corrigir a lista de exercício número 3. Vamos lá. Então, essa primeira parte da lista de exercício 3, ela foi a lista de exercício número 2, que vocês fizeram o controle do estoque, né? A ficha de controle de estoque, vocês a fizeram na aula passada, na aula retrasada, né? Então, na aula passada, eu só quis que vocês fizessem a DRE, só isso. Então, vamos lá. Aqui são as movimentações que nós tivemos. Estoque inicial, compra, vendi uma parte, comprei e vendi, e eu levei em consideração esses tributos, ICMS sobre a compra e venda
IPI apenas sobre a compra, eu não tenho IPI sobre a venda. Por que eu não tenho IPI sobre a venda? Porque empresas mercantis, empresas comerciais, que são aquelas que compram um produto acabado e vendem esse produto sem fazer nenhum tipo de transformação, são empresas comerciais. Então, nesse tipo de transação, eu não tenho incidência de IPI. Que momento que eu tenho incidência de IPI? Quando eu tenho a industrialização. A indústria, ela vai comprar, eu não sei de que é feita essa caneta, talvez alumínio, algum tipo de metal, borracha, tinta. Então, a empresa compra a matéria-prima, industrializa, conclui um produto acabado e faz a venda. Como houve industrialização, eu tenho incidência de IPI, mas empresa comercial não é contribuinte do IPI, tá certo? As operações das empresas comerciais, né, quando a empresa comercial vende produto, não gera IPI, não tem incidência de IPI, tá certo? Mas PIS e COFINS eu tenho. Então, a empresa comercial vai pagar o IPI quando ela compra mercadorias, mas quando ela vende mercadorias, o que ela lança? ICMS, PIS e COFINS. Beleza? Então, vamos lá. Aqui foi o PEPS, através da metodologia, primeiro que entra, primeiro que sai. A gente fez o controle do estoque. Então, eu tinha unidades no estoque, entrada 1, entrada 2 e entrada 3. E no meio do caminho nós tivemos uma venda. Então, pensa comigo. Eu não quero que você decore isso aqui, porque se você decorar, você vai esquecer rapidinho. Eu preciso que vocês entendam o conceito. Entendam o conceito, tá certo? PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, primeira mercadoria que estava no estoque era essas 200 unidades a R$50. Depois, entrou mais 500 unidades a esse valor. Mas a primeira unidade que está no estoque vai ser aquela primeira que vai sair. Então, quando eu fizer uma venda, eu vou tirar primeiro de onde? Dessas de R$50, para depois ir para essas de 31,19, que é o que está acontecendo aqui, ó. Primeiro que entra foi o de R$50. O primeiro que entrou foi o de R$50. Então, o primeiro que vai sair é o de R$50. Não foi o suficiente. A minha venda foi de 720 unidades. Eu só tinha 200 unidades a R$50. Eu vou continuar. Então, eu vou tirar todas as unidades de 31,19. Tirei todas as unidades de 31,19 e ainda assim ficou faltando. Eu vou para o próximo que entrou. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ainda tirei 20 unidades de 15,43. Tá certo? Então, essa é a metodologia primeiro que entra, primeiro que sai, através do PEPS. Só um detalhe. Para eu conseguir chegar nesses números, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer aquela operação, né, de compra bruta se transformando em compra líquida, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço é compra bruta, compra líquida. Depois disso, que eu vou fazer o lançamento na ficha de controle de estoque. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Agora, isso aqui é fundamental para a gente. Por que isso aqui é muito importante? É porque através disso aqui é que nós vamos encontrar o resultado da empresa. É através dessa planilha que a gente vai conseguir encontrar um negócio muito importante, que é o custo da minha mercadoria. Então, pensa comigo. Aqui estão as minhas saídas. O que significa CMV? Repete comigo aí na sua casa. Custo na mercadoria vendida. Custo na mercadoria vendida. Vai falar alguma coisa, Tainara? Não. Ah, sim. Então vamos lá, vamos continuar. Custo da mercadoria vendida. O CMV, ele sempre vai te fazer duas perguntas. Duas perguntas que ele vai te fazer. Primeira pergunta que o CMV vai te fazer. Galera, quantas unidades você vendeu? Quantas unidades você vendeu? Aí você vai me responder. Eu vendi 200 unidades, mais 500, mais 20. Vendi 720 unidades. Depois eu vendi mais 800 unidades. Então, isso fez com que eu tivesse uma venda de 1.520 unidades. Primeira resposta é 1.520. Qual é a primeira pergunta que o CMV vai te fazer? Galera, quantas unidades você vendeu? Aí você responde 1.520 unidades. Segunda pergunta que o CMV vai te fazer. Pessoal, quanto que eu gastei para comprar essas mercadorias que eu estou vendendo? Quantas mercadorias eu vendi? 1.520. Quanto que eu gastei para comprar essas mercadorias que eu estou vendendo? Tá aqui, né? Então,
Primeiramente, para comprar essas 200 mercadorias que eu estou vendendo, eu gastei 10 mil reais. Depois, para comprar essas 500 que saíram do meu estoque, gastei mais 15.956. Depois, mais 308,60. Depois, mais 11 mil e depois, mais 2 mil. Então, o CMV ele vai corresponder ao total das saídas do seu estoque. Porque, pensa comigo, a gente ainda não está trabalhando com o valor da venda. Para mim, não interessa. CMV independe, ele anda completamente separado do valor da venda. O valor da venda podia ser R$1, que o valor que eu paguei para comprar essa mercadoria ia permanecer o mesmo, tá certo? Então, meu CMV independe da minha receita, independe do valor de venda. O CMV, ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para o momento que você comprou a mercadoria. Nesse momento, eu paguei nessa saída aqui, ó. Nessa saída aqui, eu paguei R$50 por cada unidade. Então, meu CPV, quando eu vender essa unidade, vai ser R$50. E assim, sucessivamente. Eu trabalho com PEPs porque eu trabalho com controle de estoque. Por quê? Porque produtos foram entrando e produtos foram saindo. Então, por isso que eu tenho que fazer esse tipo de gestão, tá certo? Então, o que você tem que colocar na sua cabeça? CMV corresponde ao custo, aquilo que você pagou para comprar aquelas mercadorias que você está vendendo. Custo da mercadoria que foi vendido. O custo da mercadoria que foi vendida, a gente vai encontrar onde? Na coluna de saídas da nossa ficha de controle de estoque. Beleza? Prosseguindo. Agora, através da metodologia da média ponderada, vocês vão ver que o CPV da média ponderada, ou o CMV da média ponderada, é diferente do CMV do PEPS. Ele é diferente porque a gente faz o tratamento, são os mesmos dados, a gente só está tratando os dados de forma diferente. Então, se eu tratar os dados através da média ponderada, eu tenho um resultado. Se eu tratar os dados através do PEPS, eu tenho um resultado. Se eu pudesse tratar os dados através do EPS, o último que entra, o último que primeiro que sai, eu teria um outro resultado, tá bom? Mas nós não podemos trabalhar com EPS. Por isso que eu parei de falar dele em determinado momento do nosso semestre, tá bom? Em determinado momento das nossas aulas, eu simplesmente parei de falar do EPS, que o EPS ele não é permitido, tá certo? Agora, a gente conseguiu chegar até metade, até 2/3 praticamente, de operações com mercadoria. Agora vem algo importantíssimo. Eu fiz isso aqui para quê? Para montar a DRE, para ver se essa minha empresa que nós estamos trabalhando agora, se essa empresa ela vai ter lucro ou se ela vai ter prejuízo. Então vamos fazer as contas? Vamos comigo, olha só. Vamos para as minhas receitas. O que é receita? É venda de mercadoria. Receita bruta corresponde à venda da mercadoria. O valor que eu emiti de nota fiscal. Isso é receita. O valor que eu vendi é considerado a minha receita. Ah, Igor, eu vendi a prazo, tomei calote. A minha receita vai continuar a mesma. A receita, ela não olha para os seus calotes e seus recebimentos, os seus recebidos. A receita só vai pensar o quê? Amigão, vendeu é receita. Não interessa o que aconteça. Beleza? Então, você vendeu, é considerado receita. Então, vamos lá. Nesse exemplo que a gente fez, deixa eu ligar a minha calculadora. Eu vou mexer com muitos números agora, né? Espera só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Primeiro detalhe que eu tenho que fazer, né? Eu tive 2 receitas. Então, eu tenho que fazer a contagem dessas 2 receitas. Primeira venda que eu fiz foi de 720 unidades a R$50. Então, 720 vezes R$50, eu vou encontrar uma receita de R$36 mil. Então, receita bruta sobre vendas, número 1, R$36 mil. Eu paro por aqui?
Não, porque eu tive uma outra receita. Qual foi essa minha outra receita? Venda de 800 unidades ao preço unitário de R$ 57. Então, eu vou lá, 800 unidades vezes R$ 57, eu vou ter uma outra receita de R$ 45.600. Beleza? Então, somando as minhas duas receitas, as minhas duas vendas, 36 mil mais 45.600, eu vou encontrar um valor de R$ 81.600. Tudo bem? Alguma dúvida como que eu cheguei nesse valor? Não, aí não. Não. Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora eu vou entrar nas deduções. O que significa dedução mesmo? É um valor que não pertence à minha empresa. Eu tenho diversas deduções, mas as mais importantes são os tributos sobre o consumo. Quais são os tributos que a minha empresa tem que repassar para o governo? Pessoal, é uma empresa comercial. Então, quais são os tributos? ICMS, exatamente, obrigado. PIS e COFINS. Então, eu tenho que fazer a contabilização desses valores agora. Então, vamos lá. Primeira venda foi de... Deixa eu apagar aqui, porque eu tenho pouco espaço para trabalhar, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui em cima. R$ 36.000 foi a minha venda. R$ 36.000 foi a minha venda. Parte disso é ICMS, parte disso é PIS e COFINS. Então, vamos lá. 18% de ICMS. Eu vou pegar e vou multiplicar multiplicar 36 mil vezes 9, 18%. 36 mil vezes 18% vai me dar 14.688. Então, primeira dedução que eu tenho, 14.688. De onde eu tirei isso? 36 mil, que foi o valor da minha primeira receita, vezes 18%. Tudo bem? Mas a dedução não vai em cima de todo o estoque, não? De todo estoque, não. De toda a venda, né? De toda a receita. Entendi. Sim, eu entendi o que você está querendo dizer. Você pode fazer assim também. Eu só quero mostrar o passo a passo. Tá bom? Mas assim, eu estou fazendo passo a passo. Eu vou ter que fazer das duas receitas. Eu não sei se é isso que a Tainara está querendo dizer. Eu estou fazendo de 36 mil. O que eu poderia fazer? Eu poderia ir direto ao ponto e fazer de 81.600. É isso que você está querendo dizer, Tainara? Não, é porque eu fiz pelos que a gente já tinha calculado no exercício anterior. Ah, sim. Entendi. Então vamos lá. Na verdade, esse valor aqui eu ainda coloquei errado, né? Calma aí. Vamos lá. ICMS, PIS e COFINS, eles incidem sobre a minha receita. Então vamos fazer direto? Eu estava fazendo de passo a passo, mas eu acabei colocando um dado errado aqui para vocês. Mas vamos lá. Eu vou ter ICMS, PIS e COFINS em cima de 81.600. 18% disso corresponde a ICMS. 18%, se vocês quiserem fazer as contas aí, 81.600 vezes 18%, ou vezes 0,18, vocês vão encontrar, aí sim, vocês vão encontrar 14.688. Então, esse é o valor que eu tenho que devolver para o governo, que eu tenho que passar para o governo, que esse dinheiro não é meu, tá bom? E ainda, além do ICMS, eu tenho PIS e COFINS. Então, você pega lá 81.600 vezes 9,25%. Você vai encontrar 6.189,36. Então, esses são os dois valores que eu tenho a deduzir da minha receita bruta. Porque são valores, pessoal, que eu efetivamente, que esses valores eles não são meus. Só tem um detalhe, pensa comigo, olha só. Eu tenho crédito tributário. Como que eu gerei esse crédito tributário?
no momento em que eu comprei essa mercadoria que eu estou vendendo. Vocês viram que eu vendi 1.520 unidades, 1.520 mercadorias. Quando eu comprei essas mercadorias, eu gerei um crédito tributário. Então, o que eu vou fazer? No momento em que eu pagar o crédito, pagar o ICMS e o PIS e COFINS, eu vou fazer essa compensação, igual a gente viu lá atrás. Mas só tem um detalhe, gente. Aqui na minha DRE, eu vou mostrar o imposto que foi pago, tá certo? Aqui na DRE, eu não vou ter que fazer aquela conta de compensação, quanto que eu tenho a pagar e quanto que eu tenho a receber. Porque no final das contas, o que eu tenho de ICMS é o valor sobre a minha venda. O detalhe é que esse valor sobre a minha venda, eu paguei uma parte desse ICMS lá atrás. Eu só dividi o pagamento em duas parcelas. No momento em que eu comprei essa caneta, essa mercadoria, eu fiz o pagamento de ICMS. Então, eu estou fazendo o pagamento antecipado desse ICMS. Em que momento eu vou terminar de pagar o ICMS? Quando eu vender esse equipamento, quando eu vender essa caneta. Então, o valor de ICMS, o valor que eu vou lançar nas deduções, é o valor total dos meus impostos, tá certo? Aqui eu vou desprezar, aqui eu desprezo os meus créditos tributários, tá certo? O crédito tributário eu vou utilizar para eu fazer o pagamento, porque qual que é a ideia que eu preciso que vocês tenham de crédito tributário? O crédito tributário eu paguei de forma antecipada uma dívida. É a mesma coisa eu falar assim, Matheus, o Matheus prestou um serviço, o Matheus trabalha com produção musical, e eu contratei o Matheus para fazer alguma coisa. Só que ele falou assim, ó, eu contratei ele para fazer fazer alguma coisa aqui na minha casa sábado. Aí ele falou, Igor, para eu sair de casa, para a gente assinar o contrato, já tem que me pagar R$50, beleza? Aí, vamos supor que ele tenha me cobrado R$1.000, por exemplo. Aí ele fala assim, Igor, para eu sair da minha casa, para assinar o contrato, eu já te cobro 10% adiantado, já te cobro R$100. Não, beleza, R$100. Aí ele falou assim, não, tá bom então, sábado eu vou para sua casa, faço isso e quarta-feira você deposita o restante do valor, tá bom? Falei, beleza. Aí ele paguei para ele os R$100, ele veio na minha casa, prestou o serviço e na quarta-feira seguinte eu paguei o valor para ele. Aí na quarta-feira eu vou fazer o pagamento. Aí eu vejo lá, quanto que foi o serviço? Foi 1.000, mas eu já paguei 100. Então agora eu vou pagar só 900. Mas aí a Tainara me liga e pergunta, Igor, quanto que você pagou para o Matheus? Qual vai ser o valor que eu vou falar para ela? Eu paguei R$1.000. Eu paguei R$1.000 em duas parcelas. Primeiro eu adiantei 100 e depois eu paguei o restante dos o restante, né, os R$900. Aqui é a mesma coisa. Qual é o valor de ICMS que eu tenho que pagar? 14.688. Só que esse pagamento eu fiz em duas etapas. Esse pagamento eu fiz no momento em que eu comprei mercadoria e estou fazendo novamente no momento em que eu faço a venda da mercadoria. Ficou alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Eu sei que é um pouco complexo, mas com alguma dúvida? Não. Não. Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Minhas deduções, elas sempre vai corresponder ao valor integral dos meus tributos. Então, 81.600 vezes 18%, 14.688 de ICMS. 81.600 vezes 9,25, 6.189,36 reais. Eu vou somar as minhas duas deduções e vou encontrar um valor de 20.877,36. Esse valor é o valor que não corresponde, ele não é direito da empresa, esse dinheiro é do governo, tá bom? Então vamos lá, receita líquida. O que é receita líquida? É a receita bruta menos as deduções. Então 81.600 menos 20.877, eu vou encontrar 60.722,64. Minha receita líquida vai ser essa. Agora vamos checar o CPV, o CMV. Mais uma vez, CMV, o que significa? Custo da mercadoria que foi vendida. CMV te faz duas perguntas. Primeira pergunta, quantas unidades você vendeu? Você vai responder, você vendeu 720 unidades
mais 800 unidades. Você vendeu 1.520 unidades. Quanto que você pagou para comprar essas mercadorias? Quanto que você pagou para comprar essas 1.520 unidades que você está vendendo agora? Aí o que eu faço? Eu vou lá na minha ficha de controle de estoque e eu vou pegar toda a coluna de minhas saídas. Eu trouxe ela para cá para ficar mais fácil para a gente. Então, eu gastei 39.627,18 centavos para comprar 1.520 unidades que eu estou revendendo, tá certo? Então, esse é o conceito de CPV. Eu não preciso de CMV, eu não preciso, eu não quero que vocês decorem, eu preciso que vocês entendam isso aqui, tá bom? CMV, custo da mercadoria que foi vendida. Qual foi a mercadoria vendida? 1.520 unidades. Então, qual que é o custo dessas 1.520 unidades que eu vendi? R$ 39.627,18. Alguma dúvida? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. O CMV, ele vai variar conforme o método que você está utilizando, tá certo? Então, vamos prosseguir. Resultado operacional bruto vai ser receita líquida menos o CMV. Então, o meu hobby, resultado operacional bruto, R$ 21.095,46. Próxima etapa, despesas. Eu não tenho despesa nenhuma. Igor, me dá um exemplo de despesa. Pagamento de salários, por exemplo. Pagamento de energia elétrica da minha empresa. Pagamento de água. Pagamento de internet, telefone. Tudo isso é considerado uma despesa. E é aqui que eu vou fazer o lançamento, tá bom? IPTU, IPVA, tudo isso são despesas que a organização tem. Custo é apenas o valor que ela pagou pela mercadoria, enquanto que despesa entra todo o resto. No nosso caso em questão, eu tenho 0 de despesa. Então, o meu resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido vai ser de R$ 21.095,46. Isso aqui é o resultado antes do imposto de renda. Depois que eu finalizar a minha DRE, eu vou ter que pagar mais 25% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Só depois que eu tenho o dinheiro que é meu mesmo, que é o dinheiro da empresa. Tá bom? Alguma dúvida? Ficou tranquilo aqui? Sim. Eu só Então, errei essa parte mesmo da dedução aí, que eu não sabia que era em cima do valor da venda. Uhum. Isso acontece com muita frequência, com muita frequência. Por isso que eu quis ser bem enfático quando eu comecei a afirmar que o valor da dedução é o valor integral dos tributos. É os tributos em cima da receita integral. Você não tira nada, você não faz nenhuma compensação de tributos aqui, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos agora fazer. Nós fizemos do PEPS, agora vamos fazer da média ponderada. Primeira coisa, receita sobre vendas. A receita sobre vendas, alguém me responde, por favor. A receita sobre vendas que eu encontrei do PEPS vai ser diferente da receita sobre vendas que eu encontrei da média ponderada? Não. Não, né? Por que não vai ser, Tainara? Porque eu não sei explicar, não. Então responde comigo assim. Porque no PEPS eu vendi 720 unidades a R$ 50. E na média ponderada eu fiz a venda de 720 unidades a R$ 50. Então a receita bruta, as deduções e a receita líquida, elas vão ser exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Então eu só vou copiar, tá, gente? 81.600. A dedução 20.877,36. Receita líquida 60.722,64. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Agora que a gente vai começar a encontrar valores diferentes. Porque agora eu vou trabalhar com CPV, com CMV. CMV significa o quê? Custo da mercadoria que foi vendida. Agora vamos lá. 2 perguntas que o CMV te faz. Primeira pergunta, quantas unidades você vendeu? Você me responde, eu vendi 1.520 unidades. Segunda pergunta, quanto que a empresa gastou para comprar essas 1.520 unidades?
Agora nós estamos fazendo um tratamento diferente. O tratamento que nós estamos fazendo agora é através da média ponderada. Então, o valor do CPV vai mudar. Na média ponderada, o custo das mercadorias, o custo dessas 1.520 unidades vai ser diferente, porque agora eu estou fazendo uma média. Toda vez que entra mercadoria, o valor do custo vai mudar um pouquinho, porque eu faço a média móvel, né? Entrou mercadoria, faz alteração do preço. Entrou do custo. Entrou mercadoria, altera o custo novamente. E quando eu faço a venda, não tem essa de primeiro que entra, primeiro que sai. Eu nem preciso fazer esse controle. O que eu tenho que ter é qual vai ser o valor, o último custo do produto, tá certo? Então, eu tive duas saídas, 720 unidades e 800 unidades. Eu somei o total dos dois. Então, o meu CMV encontrado foi de 39.965,60 centavos. Então, esse é o valor encontrado do CMV através da média ponderada. Então, resultado operacional bruto, o ROB, ele vai ser o quê? Receita líquida menos o CMV. Então, receita líquida menos o CMV vai dar 20.757,04 centavos. 20.757,04 centavos. Mais uma vez, eu não tenho despesa nenhuma. A despesa também, pessoal, ela não ia variar. Se eu tivesse despesas, eu fiz o cálculo das despesas na minha, através do PEPS, vai ser exatamente igual através da média ponderada. A única coisa que muda é o CMV. O CMV vai mudar, tá certo? Mas a despesa permanece inalterada. Então, resultado operacional bruto menos despesa, eu vou encontrar o resultado antes do imposto de renda e antes da contribuição social sobre o lucro líquido, que vai ser 20.757,04 centavos. Tá certo? Então, olha lá, vamos fazer um comparativo. No PEPS, eu tive 21.095 de lucro. Na média ponderada, eu tive 20.757. Eu tive aproximadamente R$ 400 de diferença. R$ 400 de diferença. Você fala assim, nem é tanto. Deixa eu só R$ 400 de diferença vezes 25%. Dá R$ 100 de imposto a mais que você vai pagar se você fizer através da média do PEPS. Então, se você fizer o cálculo através do PEPS, você vai pagar R$ 100 a mais de imposto. Nesse exemplo específico, olha o tantinho que a gente colocou de receita. Uma receita de 81.600. Isso é uma receita média de uma empresa de pequeno porte, tá certo? R$ 81.000 por mês, aproximadamente. Receita. O que é receita? É só venda, valor de venda, valor que entrou no caixa ou aquilo que você emitiu de mercadoria, tá bom? Então, no exemplo simples, a gente tem uma diferença de R$ 100 de imposto de renda. R$ 100. Agora, imagine isso vezes 12 meses. Uma empresa de verdade, você vai ter um aumento significativo de imposto de renda. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Deu sim. Então, zero dúvidas. Vamos ver se vai ter zero dúvidas mesmo. Porque agora chegou o momento de nós trabalharmos com lista de exercício. Eu mandei para vocês já a lista de exercício. Vocês vão ter até a semana que vem para me entregar. Então, vocês vão ter um final de semana, um feriado bem gostoso, né? Fazendo a atividade de contabilidade básica. Primeiro exercício, vocês só vão montar a DRE. Só montar a DRE. Analisando os dados assim, pode-se dizer que as compras líquidas são... Qual é a conta que você faz de compra bruta para compra líquida? Você vai me mostrar aqui. Calcule o CMV. É aqui que eu esqueci de passar a fórmula para vocês, pessoal. A fórmula, eu acho que está lá no slide da segunda ou da terceira aula. A fórmula aqui é aquela que você vai colocar estoque inicial mais compras menos estoque final. Porque aqui a gente não tem o CMV, entrada e saída de mercadoria. Isso aqui é uma empresa, é o exemplo de uma empresa que trabalha com um inventário periódico. Então, para empresas assim, qual que é a fórmula? CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Então, isso eu vou descobrir o quê? O que saiu de mercadoria.
o valor que saiu de mercadoria, tá certo? Então, vocês vão calcular o CMV para mim. Depois, após a venda das mercadorias, o valor que a minha empresa tem a recolher de imposto. O que você vai me mostrar aqui? O que ela tem a recolher de imposto. Aqui eu tenho que fazer o confronto. Aquilo que eu paguei de imposto, o que eu tenho de crédito tributário com o que eu tenho de tributos a recolher. O que eu vou pagar, o que eu vou recolher de imposto, eu preciso saber dos meus créditos, tá bom? E acerca dos dados contábeis, o valor resultado do exercício, o lucro encontrado foi de, aí você vai fazer a DRE e você vai apresentar para mim, tá certo? Próxima questão, para a gente trabalhar só com a mecânica da construção de créditos tributários. O comerciante adquiriu um lote de mercadorias por R$1.000. Então, eu vou aplicar o IPI e vejo o valor que saiu do caixa. Aí vai lá, estoque de mercadorias, quanto que entrou? Eu vou ter crédito de ICMS e crédito de PIS e COFINS, beleza? Prosseguindo. Depois, ele revendeu esse estoque integral. Então, eu vou dar baixa em todo o estoque, o meu CMV vai ser isso, por uma receita de R$1.500. Aí eu vou ter receita, CMV, impostos a recolher e despesa com impostos. Tá bom? Qualquer dúvida, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem. Esqueci como é que faz determinada coisa. Manda uma mensagem. Se quiser, utiliza esse tempinho que você vai ter agora, até para vocês estudarem mesmo para a nossa prova, dá uma olhada nas aulas anteriores, dá uma olhada nos slides das aulas anteriores, para você relembrar alguns conceitos, tá certo? Aqui a gente vai trabalhar só com a escrituração, só para a gente praticar, né? Para a gente treinar como que a gente faz o lançamento nos razonetes. E qualquer dúvida, me manda uma mensagem. E por fim, essa lista de exercícios vai ser um pouquinho mais extensa mesmo. A gente vai trabalhar com ficha de controle de estoque e depois DRE. Ficha de controle de estoque e DRE, tá certo? Através do PEPS e através da média ponderada. Alguma dúvida? 2 horas para fazer essa atividade aí, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas é só para vocês se divertirem. E essa lista também... E essa lista vai valer um pouquinho mais, tá, gente? Essa lista eu vou retribuir a vocês um pouquinho mais, tá bom? E já fica como um pré-revisão para a prova, tá certo? Então, hoje a gente só trabalhou com alguns conceitos de revisão para a gente rever aquilo que a gente já viu e a gente finaliza operações com mercadoria com chave de ouro, com uma lista de exercícios bem completinha, né? Para vocês se divertirem bastante durante o feriado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, eu não me importo se for na quinta, se for na sexta, sábado, domingo, manda mensagem que a gente vai conversando, tá certo? Último aviso, semana que vem é a nossa última aula com conteúdo. Então, nós encerramos agora operações com mercadorias e semana que vem nós vamos encerrar o assunto do plano de ensino. Se vocês verificarem o plano de ensino, a gente conseguiu cumprir com todo o conteúdo. Então, semana que vem a gente vai falar de duplicatas descontadas, né? Operações com duplicatas, para finalizar o nosso plano de ensino. Operações com duplicatas é bem tranquilo, não é difícil. O complicado do semestre mesmo era operações com mercadorias. Tanto é que a gente gastou cinco aulas, se eu não me engano, para falar disso aqui. E seria a mesma coisa em sala de aula presencial. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Menos reclamação da lista de exercícios que está grande. Bom, então é isso. Queria agradecer vocês mais uma vez pela presença, pela paciência, pelo engajamento que vocês estão tendo. Para mim tem sido muito produtivo trabalhar com vocês. Vocês estão uma turma bem gostosa de trabalhar, porque a gente está conseguindo desenvolver um conteúdo e a gente está conseguindo desenvolver bem esse conteúdo. Então, obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição de vocês. Eu vou postar a gravação dessa aula no YouTube no mais tardar na quinta-feira, tá certo? Eu vou fazer a formatação a ediçãozinha que eu faço, depois eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Então é isso. Se cuidem, pessoal. A situação aqui em Brasília está ficando cada vez mais grave, então se cuidem, cuidem da família de vocês e fiquem bem, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês e um bom feriado. Pode falar, Matheus.
Nada a ver sobre a aula, não. É. Eu queria só perguntar ao senhor como é que o senhor consegue colocar o iPad como tela, usando duas telas. Tá? Eu vou só encerrar a gravação e a gente responde. Tá.